Hariom, minha gente! Sejam bem-vindos ao podcast Fé, Axé e Acarajé. E hoje nós vamos trazer um assunto que foi um assunto que me trouxe muito para o Ayurveda, né? Me fez querer entender o Ayurveda mais a fundo, né? Que são as Rasayanas ou Rasayanas, né? As terapias do rejuvenescimento do Ayurveda. A gente vai falar um pouco de como elas podem ser bem aproveitadas, né, pelos que praticam essa medicina ancestral e um pouquinho também como elas podem ser prejudiciais, né, na caminhada daqueles que estão seguindo, né, pelo caminho da medicina Ayurveda, né? Então, no sistema integrado de saúde do Ayurveda, as terapias Rasayanas, eu vou chamar de Rasayanas, tá, gente? Fazem parte desse sistema que cuida dos tecidos, né? Então, Rasayanas contém uma palavra, né, que é rasa, né, que vem do rasadato, né, o tecido rasa, que quer dizer o plasma, ou aquele tecido que forma todos os tecidos, tá? Ele também pode ser definido como suco ou sumo e às vezes como essência da vida, tá certo? Alguns textos podem citar a palavra raça, você pode encontrar por aí na leitura, com a palavra raça sendo alma, tá? Então, olha só que legal, né? Terapias para a alma, fica muito bonito isso, né? Bom, no sânscrito, as palavras têm definições assim, de acordo com o seu texto, né? Como ela está envolvida, embalada ali no texto. Ela pode ser vista também como uma união de duas palavras. A palavra rasa, que quer dizer suco, tecido, e ayanas, que quer dizer caminho, ou muitas vezes aquilo que não tem fim, né? Que é vista também como um caminho, né? Se você for ver pelo lado filosófico da coisa. Mas vamos parar de definir as coisas e vamos seguir para uma outra informação que é muito bacana, que dentro dessas práticas do Rasayana, você não tem apenas as terapias, que são as massagens, os tratamentos, vamos dizer assim, mas você também tem tônicos, né? Então, fórmulas que são feitas a partir de ervas, como, por exemplo, uma geleia, que é muito famosa, o Chyavanprash, né? Que é feita da amla, né? Que é o Philanthus imbrica, é uma fruta, né? Tem vários nomes ocidentais, mas o significado dela vem do seu sabor azedo predominante. Ela é rica em moléculas antioxidantes, incluindo polifenóis, vitamina C, flavonoides, taninos e ácidos gálicos, né? Possui 5 dos 6 sabores mencionados nos textos ayurvédicos, né? Ela tem o ácido, o doce, o amargo, o adstringente e picante, e ela é capaz de equilibrar os 3 doshas, né? Ela só não tem o sabor salgado. Veja que maravilha, né? Tem também o Bringaraj, que é a Eclipta prostrata, né, que é uma planta e é um preventivo para o processo de envelhecimento, né, mantém e ajuda a rejuvenescer ossos, dentes, cabelo, visão, audição, memória, mas predominantemente usada para o crescimento do cabelo. A perda do cabelo está associada à velhice, né, então esse tônico pode ajudar e facilitar você a cultivar tecidos novos para formação de cabelo na sua cabeça, né? Caso você tenha problema de calvície. Bom, e se você achou que eu ia ficar falando de Abhyanga Shirodhara, esquece. Você está no podcast errado. Aqui no nosso podcast a gente está falando de transformação verdadeira, aquela transformação que vem de dentro, minha gente. Pessoas que querem mudar seus padrões e transformar aquilo que é amargo em suas vidas em algo doce, em algo próspero, né? Sem se limitar às crenças limitantes. E para falar um pouco mais disso, eu vou contar para vocês um pouco da minha caminhada também. Eu estou falando do momento em que eu larguei o meio corporativo para poder realmente mergulhar nessa prática, nessa filosofia e nessas terapias que realmente fazem uma diferença na vida das pessoas. E eu sou prova viva disso. Foi um momento de muitas transformações. Eu acabei tendo que vir morar aqui pelo Sudeste e como eu tinha família por aqui, eu me alojei na casa da minha avó, no Rio de Janeiro, porque haviam cursos presenciais, semipresenciais que eu participava. E sendo assim, eu escolhi como sede desses estudos aqui a cidade do Rio de Janeiro. Por que eu escolhi o Rio de Janeiro? Porque eu tenho família por aqui.
Então foi aqui na casa da minha avó que eu montei aqui um quartinho para mim, com um escritóriozinho, um computador e tudo mais, para poder estar estudando, né, e vivenciando cada vez mais essas práticas. E olha que curioso, né? Eu a vida inteira tinha morado em Salvador, né? Minha família aqui do Rio, mas eu que fui criado em Salvador, adoro a cidade de Salvador, tenho muitas lembranças na cidade que eu nasci, e não é à toa que o nome do podcast tem aquele alimento maravilhoso e divino que é o acarajé, né? E esse axé que eu trago aqui comigo para vocês. E veja só que curiosidade, eu sempre havia sentido falta de conviver mais com a minha avó, que sempre morou aqui. Eu vinha nas férias, mas eu sempre senti que isso não era suficiente. E eu vou contar para vocês por que isso é tão importante. Ter convivido com a minha avó, essa anciã da minha família, né, essa ancestral que já tem mais experiência, hoje ela está com 97 anos, perto de completar os 98 anos de idade. Então veja que curioso o que eu tinha de dúvida a respeito de como é chegar a esses 97 anos, né? Como viver bem tudo isso. Sempre me questionei, desde pequeno, como seria a minha velhice. Não sei bem quando é que eu comecei a me perguntar sobre isso, mas quando eu conheci o Ayurveda, eu senti que eu iria encontrar respostas naquele conhecimento para as minhas perguntas. E acredito ser um dos motivos que o Ayurveda me chamou a atenção desde o começo. Óbvio que não é um motivo pelo qual estou aqui hoje, pois é um conhecimento muito vasto, gente. Mas quando eu decidi mudar de carreira, eu me perguntei se eu teria energia para isso. Eu tinha 34 anos de idade, mas eu vinha também numa fase muito para baixo, onde eu havia tido bastante experiência no meio corporativo, tinha sofrido um pouquinho por causa daquilo e as minhas preocupações estavam me deixando muito depressivos, né? Muito para baixo, muito tamásico, né? Então a minha energia estava bem baixa por desgaste, né? E a gente traz aquilo com a gente, né? Aquele medo de arriscar o novo, né? Todas aquelas dúvidas apareceram naquele momento. Foi uma hora de muita dificuldade para tomar essa decisão, né? Mas eis que eu tomei e estou aqui. E o curioso é que a resposta para como é que eu venceria todo esse cansaço estava exatamente na busca do caminho pela filosofia, né? Foi através de conhecer como me alimentar melhor, como dormir melhor, como me movimentar de uma forma mais equilibrada, que estão dentro dos textos do Ayurveda, que eu fui aplicando aquilo no meu dia a dia, e na medida que eu colocava em prática o meu conhecimento, não é que o resultado vinha de acordo com a prática, pois foi quando eu decidi. Eu nunca sei se é em qual pilar desses que você mexe que você acaba fazendo a grande transformação, a grande virada. Mas o meu começou pela dieta, né? Como eu tinha ido para a Índia e tinha passado por um tratamento de Ayurveda lá num spa ayurvédico, eu acabei conhecendo a parte de alimentação primeiro, né? Os tratamentos, eles não tinham tanto efeito porque meu corpo ainda estava muito rígido e eu ainda não tinha tanto autoconhecimento para ter uma percepção mais sutil do que eu estava vivendo realmente. Então, vamos com tudo, vamos mudar a dieta, porque aquilo já tinha dado uma melhorada na minha azia, já tinha parado as minhas dores no corpo, a inflamação já tinha diminuído, e eis que veio o vigor, né, que há muito tempo eu não experienciava. Então, no momento que a alimentação me trouxe leveza, consequentemente, ela acabou melhorando o meu sono. E eu realmente encarei aquilo como, cara, esse é o caminho, né? Então, eu passei a me desafiar para construir tecidos musculares depois, né? Através das atividades físicas, que era uma coisa que eu não estava me dedicando com muita presença, né? Então, toda aquela presença que eu fui recebendo, porque eu estava me auto-observando, vivendo meus processos com mais parcimônia, né? Com mais calma, e aquilo tudo me deixou mais vivo, ao mesmo tempo que eu experienciava muito mais
eu estava muito mais presente nas minhas atividades. Por quê? Porque eu acordava cedo, eu meditava, né? Eu comecei a alinhar essas atividades físicas. Não pensa que o físico não está envolvido nisso tudo, porque está. E no momento que você traz leveza para o seu corpo, você quer aprimorar a flexibilidade daquilo tudo, né? Então, aplicando os conhecimentos que eu tive naquele momento, tudo melhorou, né? Evitar os excessos, mas sem deixar de curtir os momentos, né? Porque aquilo estava se tornando prazeroso. Não tinha mais aquela ilusão de você comer algo porque é gostoso e aquilo te dá mais peso, te deixar mais para baixo ou te causar até um arrependimento. Então, aquilo foi trazendo uma clareza para minha mente, que estava mais pacificada, equilibrada, né? Ou sátua, como a gente gosta de dizer, né? E não demorou muito, eu encontrei um discernimento, né? Que é só mais um dos desafios, tá certo? Mas esse você tem que estar mais afiado, né? No sentido de que você deve estar evitando ressacas, né? De mal dormir, não só a ressaca da bebida alcoólica, né? Ou de você comer demais à noite e aí você acordar pesado. Aquilo, gente, esses movimentos desequilibrados, eles trazem agitações mentais para a nossa vida, né? E se a mente está agitada, consequentemente ela agita tudo, né? Então, eis que eu estava falando aqui muito das práticas benéficas, né? Então eu vou trazer um pouquinho da realidade também, da parte ruim de você estar entrando num caminho como esse, né? Das rasayanas, né? Eu não sou perfeito, né? Então seria irreal seguir todo o conteúdo de qualquer cultura e esperar sucesso, tá? Então não foi através de estar realizando tudo ao mesmo tempo. As coisas foram chegando para mim. Não foi assim tão rápido. Percebam que já tem 7 anos que eu estou nessa caminhada e só agora eu estou me habilitando a falar para vocês sobre esse assunto, porque eu tenho muito receio que as pessoas saiam por aí comprando Chyavanprash achando que vai resolver, botam um bringaragem porque se o meu cabelo não tiver mais rejuvenescido, eu vou estar melhor. Não é por aí. Eu estou falando de mudanças interiores, gente. Essas são as mudanças que são importantes. E no momento que você pensa que você vai seguir toda uma cultura, todo um livro, todas essas sugestões que estão lá, cara, isso dá cansaço só de imaginar. Eu tô cansado só de ficar pensando aqui para falar para vocês sobre tanta coisa que eu vivi. Então imagina falar de um texto, de um livro imenso. Então é muito importante que você, quando encarar esse caminho, você esteja acompanhado, né, de um terapeuta, de um Vaidya, né, de uma pessoa que já fez esse caminho e que está disposto a seguir no caminho, independente do que aconteça. E o que eu posso dizer também disso é que você precisa tomar cuidado também com essa questão do perfeccionismo, tá? Perfeccionismo, gente, eu sou muito fã do perfeccionismo porque ela também traz um pouco de uma característica de uma pessoa otimista, né? Aquela pessoa que mira nas estrelas para poder alcançar o céu. Mas você precisa lembrar também que feito é melhor do que perfeito, mas desde que bem feito, né? Então toma cuidado com essas exigências. Não adianta você sair de um modo extremamente rajásico, né? Acelerado, automático, né? Que é o ambiente corporativo, e aí você trazer toda aquela competência para dentro de um estado de filosofia de vida. Você pode acabar também atraindo um guru, né? Ou se tornar um praticante que busca excessos também. E, na verdade, você tem que saber aquilo que é bom para você. Então, na minha opinião, né, todos os meus professores, eles têm características e ensinamentos a me passar. E eu busco o melhor de cada um deles, tá certo? É muito importante você perceber em que ritmo você está, para você poder também ser bem acolhido pelo aquele guru,
Porque não é culpa dele se ele está num nível mais avançado, se ele está numa velocidade diferente. Talvez ele tenha mais facilidade do que você para essas coisas. Muita gente precisa trabalhar, precisa de uma outra fonte de renda para poder estar participando disso tudo. Então é muito importante que quando você faça essas transformações, você esteja consciente de que isso também não vai estar prejudicando o outro lado da sua vida. Eu tive muita sorte, né, de poder fazer essa transição, e ela não foi rápida, né? Eu lembro de ter escutado de um professor de yoga meu que disse bem assim: Bernardo, essa transformação vai demorar uns 7 anos na sua vida. O que ele estava querendo me dizer, gente, com essa simples frase é: não tenha pressa, não coloca a carroça na frente dos bois. Ele também queria dizer isso, viu, gente? Mas ele queria dizer tanta coisa, porque para quem tem tempo de refletir sobre essas frases que chegam até você, você percebe que as nuances dentro delas são muito profundas, tá certo? Principalmente agora que eu vivi 7 anos. Eu entendo, inclusive, que eu preciso de mais, né? Apesar de ter entendido que eu precisaria de mais desde quando eu ouvi essa frase. Mas óbvio que essa mensagem reverberou e reverbera até hoje, e eu sou doido para passar adiante. Então acho que eu já larguei essa frase aí para vocês e para o universo. Então, se quiserem um conselho, seria esse: quando decidir fazer uma mudança na sua vida, faça ela com bastante tempo de folga, né? Se lembre que é um caminho e não um destino. Mas se você quiser realmente assim uma dica, né, eu vou passar aqui 3 dicas para vocês, né, que são ações prioritárias no meu ver. Tá? Define o propósito e alinhe as suas atividades ao seu propósito. Não desvie desse caminho, tá? Outra coisa, mesmo que você rasteje, só não fique parado esperando alguém vir fazer o seu trabalho por você, tá? E não se esqueça de se divertir no processo, porque o processo é bem duro com a gente, tá certo? Bom, e para saber como seria a minha velhice, eu comecei a imaginar que, através dos ensinamentos que eu obtive da minha família, dos meus mestres, né? Minha mãe, minha grande mestra, linda, maravilhosa, ela me ensinou muito do que eu sei hoje. Né? Vendo o exemplo dela, ouvindo também os conselhos dela, eu entendo o que é uma boa alimentação, por que eu busquei um agente de saúde da nutrição para poder melhorar a minha alimentação, para fazer uma alimentação de acordo com o meu biotipo. Né? Eu entendo também por que eu estou no Ayurveda. Né? Ela foi para o Ayurveda primeiro do que eu. Eu não imaginava que eu ia ser tão feliz no Ayurveda. Hoje em dia eu acho que eu sou mais feliz no Ayurveda do que ela. Né? Ela acha assim extremamente desafiante. Mas talvez seja a neuroplasticidade, talvez tenha sido porque eu tenho uma capacidade de me movimentar, tinha disponibilidade de morar na Índia, de ter experiências de imersões. E como eu não sou casado, não estava casado também naquela época, eu pude me movimentar mais, né? Eu pude vir para casa da minha avó, voltar para aqui, para minhas origens, e ter essa experiência mais a fundo, né? E foi com ela também que ela me ensinou a olhar também para minha avó, né? Enquanto eu morava aqui, eu comecei a observar os hábitos da vovó, né? Vó Vidi tem uns hábitos assim muito disciplinados, né? Ela foi bailarina quando eu era nova. E ela era uma bailarina de ponta, né? Então ela foi primeira bailarina do Municipal do Rio de Janeiro, na idade mais jovem dela, né? Na juventude primordial lá dela. Então isso foi um negócio assim que eu conhecia pouco sobre a minha avó. E quando eu vim passar esse período aqui com ela, eu comecei a aprender, né? Como a disciplina foi importante na vida dela, né? Como criar bons hábitos. Que esses hábitos que a gente carrega, que são eternos, né? Como você se exercitar, como você fazer leitura, né? Ler, estar sempre com a cabeça ativa, né? Você se envolver nas atividades que você tem na sua casa, que você tem na sua vida. Né? Na época dela, é óbvio,
ela acabou saindo da profissão do balé para poder casar e ter uma família, né? Hoje em dia as coisas não são mais tão assim, mas ela largou tudo e cuidou de 4 filhos, né? Isso é uma bênção, isso é uma dádiva. Meu avô pôde proporcionar para ela e para a família algo que é maravilhoso, né? Uma segurança, uma estabilidade, e fez com que ela também dominasse essa coisa da boa alimentação, de trazer bons hábitos para casa. Eu lembro que houve uma fase de transição da doença do vovô, que a comida foi ficando mais com menos sal, até o ponto de que a gente já não comia mais sal aqui. Mas isso eu era bem novinho, né? E aí você começa a conviver com uma pessoa mais idosa, você percebe que eles não comem tanto sal, que eles não comem tanto açúcar. Então por que não tirar essas coisas antes, né? Como é que a gente vai se desvencilhar de tudo isso? É um processo, então por que não começar a fazer ele logo cedo, né? Por que esperar até os 50 se a gente pode tirar nos 35, nos 40 e etc? Foi isso que eu pensei, né? E quem sabe, se você for mais novo, você nem nutrir essa coisa de você comer salgadinho, produto industrializado, né? Produtos alimentares, vamos dizer, em geral, né? Aquilo que é industrializado hoje é muito está muito referenciado. Você entra no supermercado, você vê o que é um alimento, você vê o que é o produto, né? Basta você ler o rótulo, né? Antigamente nem rótulo tinha nas coisas, você comprava muita coisa a granel, e hoje a gente tem essa possibilidade, né? Então, concluindo, eu creio que você criar bons hábitos, você consequentemente vai envelhecer com qualidade de vida. Ah, Bernardo, então a gente só pode fazer coisa boa? Bom, não foi isso que eu quis dizer, viu, gente? Eu quis dizer que se a gente observar os nossos hábitos e ter consciência se eles servem para aquele período da nossa vida ou se eles servem também para levarmos conosco até o final da nossa vida. E você pode encontrar todas essas informações e muitas delas dentro dos textos ayurvédicos, né? Meu intuito aqui não é estar falando só de Ayurveda, mas também assim, se você for ver as regras da etiqueta, né? Não coma com a cabeça no prato, porque olha o movimento que você precisa fazer. Hoje a gente vê aquela inclinação toda que a gente faz com o celular, o peso da sua cabeça na sua coluna. Se você leva o garfo até a sua boca, ou a colher até a sua boca, perceba que você está comendo de uma forma leve, né? Se você for observar toda a sua laringe, né, ligada ali com o estômago e tudo mais, ela está numa linha reta, né? Você pode sentir mais o alimento. Mostra que você está comendo com menos dor e com mais presença, né? Então a postura é importante também na hora da alimentação, e não só a qualidade do alimento que você tem. Então perceba que o Ayurveda me fez olhar, né, essas terapias rasayanas, elas me fizeram olhar não só para o que eu como, mas a forma que eu como, a velocidade que eu como. Então você começa a ver nuances dentro das suas ações que eram pouco percebidas, ou às vezes pouco faladas quando a gente é jovem, né? Elas são meio que impostas. Mas aí você começa a ler os textos, você começa a conviver com aquelas pessoas que seguem a filosofia. E você percebe que tem muito mais envolvido naquilo do que simplesmente uma ordem e uma direção, mas sim um caminho. Como, por exemplo, esse hábito de comer devagar. Esse hábito é um hábito que eu comecei a mudar em mim. Eu sei que na maioria das vezes eu como no automático, mas há algum tempo eu venho me policiando para que esse número de refeições inconscientes diminuam e se tornem cada vez menos frequentes na minha vida. Porque, gente, é preciso saber viver. A outra maneira que as rasayanas falam, né, para a gente manter o discernimento, é que você nunca pare de estudar, né? A forma como você mantém a sua neuroplasticidade viva é a mesma forma como você mantém seus músculos flexíveis. Você precisa alongar, você precisa exercitar. Eu aqui com a minha avó, convivendo com ela, a minha avó, ela até hoje, né, depois que ela estudou, acho que quase tudo que ela gostaria de estudar,
ela passou a ouvir, ela ouvia muita música clássica, até que ela encontrou um professor que dava aula, e esse professor, ele começou a ensinar sobre as óperas, o grupo se fortaleceu, ele inclusive faziam viagens por aí para ouvirem a ópera na cidade que a ópera foi montada, pelo que o autor da ópera criou aquela obra, né? Então, veja quanta coisa dá para fazer. E aí, quando ela pensou que ela não tinha mais lugares para conhecer, ela voltou a conhecer lugares, né? Porque ela já tinha visitado, por exemplo, ela já tinha ido a Paris com o meu avô. Mas ela retorna a Paris para ouvir uma ópera que foi criada lá, né? Num teatro que tem lá, que já está lá há muitos anos, né? E tinha toda uma história por trás daquilo. E isso é muito bonito, né? É um caminho, né? Não é uma coisa que é imposta. Uma coisa é você ouvir ópera e outra coisa é você conhecer a história dela. Então aquilo envolve mais a sua cabeça no processo. E é assim que deve ser, na minha opinião. E se você pensa que pode não ser interessante saber da vida do artista, aí é que você está enganado. Tem um monte de gente aí que assiste série de televisão em streaming. Tem gente que assiste novela na televisão e adora toda aquela fofoca, toda aquela trama. É óbvio que a vida dessas pessoas tiveram tramas. É óbvio que essas pessoas tocaram para príncipes, para pessoas famosas. Eles têm uma caminhada assim como você também tem uma caminhada, né? Então, por que não abandonar um pouco essa convivência com o aparelho de televisão e ir para uma aula dessa, ir para um curso desse, ou até usar o equipamento para poder estar aprendendo algo diferente e que é muito real, porque aquilo aconteceu, né? A vida daquela pessoa com certeza foi escrita num diário, existe registro dessas pessoas. Então, por que não se envolver um pouco mais com a história do mundo, né? E conhecer pessoas fantásticas que fizeram trabalhos fantásticos, ou às vezes pessoas comuns que em suas épocas não eram reconhecidas e que hoje criaram essas obras, porque o alcance é muito maior. A gente consegue ouvir música hoje em qualquer lugar. Antes não era assim tão fácil, né? Não tinha acesso a todas essas pessoas. E hoje a música é uma coisa assim extremamente popular. Eu considero que toda música é popular, tá certo? Porque basta num clique na tela ou num rádio você já está escutando música, então não tem dificuldade para ouvir música, né? E é uma coisa que exercita muito também a nossa alma, né? Aquela música mais tranquila, mais calma, com menos dizeres, né? Que vão influenciar o pensamento e tudo mais. E são músicas que são verdadeiros bálsamos para a alma da gente. Eu consideraria uma Rassayana, com certeza. Não tá no texto, não. Tá no texto os mantras, mas a ópera também tá valendo. Valeu, galera. E músicas instrumentais. E por que eu estou trazendo essa ideia? Porque a gente, quando não gosta da história, e talvez a gente não tenha uma história muito legal para contar, eu digo assim, eu tenho um excelente exemplo da minha avó, eu tenho um excelente exemplo que é a minha mãe, mas não quer dizer que eu só tenho bons exemplos na minha vida, né? E para vocês não se assustarem tanto, tá? Caso vocês não tenham exemplo, caso falte essa percepção ainda sobre esses exemplos na sua vida, você precisa entender o seguinte, que o mau exemplo também, ele nos ensina tanto quanto o bom exemplo. Ele ensina a você aquilo que você não quer levar para a sua vida, tá certo? Então fica com paz no coração aí, não fica preocupado se você ainda não tiver um exemplo, porque ele vai surgir, tá certo? Uma vez que você comece a buscar por algo, que você bota a sua intenção e a sua percepção naquela direção, essas coisas começam a ser vistas. Acredita em mim, aconteceu comigo também. E perceber também que esses bons exemplos, quando começaram a fazer esse caminho, eles também não sabiam se iam dar certo ou não. Mas você vê as pessoas que vieram na frente da gente e aí você percebe que tem algo bom ali. É óbvio que você vai ter que fazer do seu jeito,
né? Isso se chama maturidade. E maturidade, gente, vamos lá. A maturidade chega para algumas pessoas antes, né? A gente vê pessoas que buscam por esse caminho há mais tempo. Isso não quer dizer nada, gente. Isso quer dizer que eles tiveram que procurar aquilo antes de você. Então não tem tempo para começar a fazer isso. Pode começar a fazer hoje, tá certo? Ninguém nasce pronto, né? A gente nasce bruto e a gente vai esculpindo, né? Criando disciplina, trazendo boas práticas, vendo a nossa vocação. É muito importante você entender que não é você escolher a primeira terapia Hasayana que vem na sua frente. Você vai ver naquela vasta imensidão de opções, você vai escolher aquelas que combinam com o seu estilo de vida no momento. Eu já falei disso antes aqui, tá certo? Então foca nessa força. E somente com a união de todos esses esforços, né, desses valores que você vai criando no caminho. Por isso que é importante ter tempo para fazer tudo isso. É que esse talento vai aflorar. Eu acredito e sinto que é assim. Eu coloco em prática dessa forma e obtenho retornos incríveis. Só vocês vendo, gente. Eu sinto que eu entendo mais de merecimento do que de qualquer outra coisa. É quando meus esforços estão alinhados com o meu propósito, que eu sinto a minha energia interior confluir com a energia exterior e eu obtenho tudo o que eu preciso naquele momento. E não o que eu desejo. Pois, afinal de contas, desejos são atalhos para as coisas que a gente pensa que vai alcançar e nunca alcança, né? Tipo aquele filme do controle remoto. Tão bobo aquele filme do controle remoto, né? Mas você percebe que ali tem muito fundamento. E voltando um pouquinho aqui na nossa história, perceba que conhecer a história da minha avó, desde quando ela foi bailarina, né, até hoje, os 97 anos de idade, onde eu vejo ela realizar atividades físicas e conseguir realizar as tarefas com asseio, né, se esforçando para evitar o uso de cadeiras de roda, de bengala e tudo mais, comer na mesa, colocando a comida dela no próprio prato, porque ela detesta arroz, entendeu? Então, um detalhe isso, viu, gente? Mas se alguém fosse servir arroz para ela, eu acho que ela ia ter um ataque. Então, eu acho que ela evita esse ataque se servindo, né? É daí que eu acho que vem a dignidade dela também, né? Porque ela tá sempre ali focada nesse não vou deixar que ninguém faça, porque eu quero as coisas do meu jeitinho também. A gente gosta das coisas do nosso jeito, mesmo depois de velhos. Não pensa que a gente vai aceitar ser cuidado assim. É uma coisa muito dura de acontecer. A gente adora a mordomia quando a gente é novo. E quando a gente é velho, a gente quer fazer tudo, né? Foi isso que eu senti com a convivência com a minha avó. E isso é que traz dignidade para ela. Bom, e ver tudo isso me fez crer que mesmo essas atividades, sendo as únicas que ela realiza várias atividades periféricas para poder alcançar esse objetivo de continuar se cuidando. É ela quem arruma a própria mala quando ela vai passar o final de semana ou feriado fora. Apesar de que ela já deixa algumas coisas dentro da mala que é para ela não esquecer, né? Ela tem uma necessaire que já fica lá dentro. São coisas desse tipo assim que foram me chamando a atenção, né? E eu já estou criando esse hábito desde hoje. Então, quando eu já tenho uma necessaire que é para viagem e tudo mais. E quem é que não gosta de uma necessaire aí, né, velho? Ave Maria. Quem é perfeccionista, quem é otimista, vamos dizer assim, e que sabe que vai viajar de novo, né? Que gosta de uma viagem, já anda com a necessaire pronta. Inclusive, isso atrai mais viagem. Eu acredito nisso. Não sei se vocês acreditam, mas eu acredito que isso atrai mais viagem na vida da gente. Então, ver essa disciplina que ela cultivou para ser uma bailarina de ponta aos 25 anos de idade é a mesma que ela tem para se cuidar e depender menos da ajuda de pessoas. E olha que tem muita gente querendo ajudar ela, porque ela é uma velhinha radical, animada, otimista, moderna, né? Até outro dia ela fazia cartão de Natal e de aniversário para a família, né? No computador, gente. Olha para isso. Então, isso lá, assim, com 90 anos de idade, né? Mas, mesmo assim, ela se empenha para estar presente no seu autocuidado, tá? Então, esse é o valor de você
colocar em prática as atividades que vão promover a sua longevidade. E o que eu sinto é que ela não quer ser imortal, mas ela se esforça para ser mais interdependente do que codependente do mundo em que ela vive. Bom, em resumo, gente, eu percebo que a minha avó ela não é boba, né? E que bobo é aquele que fica plantando vento até que um dia ele colhe uma tempestade, tá? Autocuidado é longevidade. Quanto mais a gente se cuida e cuidamos do que é valioso para a gente, melhor será a nossa maioridade. E se você está aí pensando que tem uma idade certa para começar a se cuidar, pode tirar o cavalinho da chuva. A hora é agora. Começa a raçaiana agora, tá? Óbvio que quanto mais avançada a idade, mais difícil fica, mas tem solução, tá? E óbvio, como eu te contei acima, se você já tem histórico de atividades físicas, facilita. A memória muscular é sem dúvida ativada de maneira mais fluida quando você já tem esse hábito na sua vida. E eu sinto, minha gente, que se você tem 25 anos de idade, já está na hora de você começar a pensar em como vai ser a sua velhice, porque tá uma hora boa de você tomar boas decisões, né, enquanto você é jovem, que poderão salvar até você de situações quando você estiver mais velho. Eu sinto também que não é fácil você começar a fazer atividade física. Não é da noite para o dia que você começa a fazer. Leva um tempo, mas se você estiver disposto a se melhorar, você consegue. O mindset que você está construindo hoje, ele é muito importante para o seu dia de amanhã, né? Ou devidamente implementado, né? Quando você constrói aquilo de uma maneira devagar, que não tem urgência, que você não precisou da noite para o dia mudar a sua vida por causa de uma enfermidade ou algo do tipo. Cara, quanto antes você começa a fazer isso, é melhor. E a Ayurveda fala muito disso. Não só a Ayurveda, a medicina do estilo de vida fala também. O SUS, se você for ler, ele é altamente preventivo, né? Fala muito disso também. Então está em todos os lugares, está em todas as boas filosofias, em todas as grandes medicinas tradicionais, falam disso aí, tá certo? E aquele bom hábito que você desenvolve na juventude pode durar por toda a sua existência, seja de uma maneira consciente ou de uma maneira inconsciente. Porque uma vez que ela foi desenvolvida como um hábito, basta você querer acessar ela que ela vai estar lá. Bom é atualizar ela, né? Dar o upgrade toda vez que possível, né? E foi assim que eu fiz aos 34 anos de idade. Eu passei a construir bons hábitos em cima até de bons hábitos que eu tinha. E foi essa construção de bons hábitos, focada nos bons hábitos, que me despertou para perceber aquilo que não era um bom hábito que eu cultivava. Porque no momento que eu estava me sentindo bem, que eu fazia algo que me fazia me sentir um pouco mais para baixo, que sugava a minha energia, eu aí parava de fazer aquela atividade ou eu ia removendo ela da minha vida aos poucos. Tem que lembrar também que hábitos têm a ver com a cultura que você vive. Então você precisa estar atento a isso também. Não vai sair querendo mudar o mundo por aí, porque não é esse o caminho. Muda você. Por isso que eu recomendo que você, se você está novo, se você está apto a praticar mais esportes, procure experimentar atividades físicas diferentes das que você já praticou. Não se limita a uma modalidade esportiva. Isso só vai limitar a expansão da sua consciência para as atividades físicas, né? Faz um esporte aquático, um terrestre, um com corda, um com luva, um com roda, um com prancha. Uma vez que você defina o que gosta, vá também para aquele lugar que você pode praticar aquele esporte. Isso é muito importante. Se você tem essa possibilidade, faz isso também. Vai morar mais perto da praia, se você gosta de caminhar na areia, enfim. E se você ama uma atividade e você não pode participar dessa atividade com muita frequência, procura fazer outras atividades que fazem com que você consiga exercer aquela atividade, né? Trabalhe aqueles grupos musculares que você que são mais exigidos de você enquanto você está fazendo aquela prática, né? Então esteja sempre pronto para praticar esporte. O que eu falo é que mesmo que você não consiga desempenhar um esporte
né? E eu não estou falando que musculação não é um esporte, mas você está dentro de um ambiente com ar-condicionado muitas vezes, você está fazendo uma série repetida de atividades e aquilo ali é óbvio que exige muito de disciplina, de força de vontade. Porém, muitas vezes é um esporte muito solitário. Tem gente que gosta de ir para academia só quando está mais vazio, né? E malhar sozinho, com fone no ouvido. Então eu convido vocês a estarem praticando um beach tênis, um futevôlei, um vôlei, né? Uma atividade como um basquete, futebol, para quem pode praticar futebol ainda. Para mim eu considero esporte radical, pela minha idade já. Eu acho que é um esporte radical. Mas esportes que façam com que você interaja, o surf mesmo, o pessoal fica ali reunido, batendo um papo, esperando a onda, né? Aquilo que envolva você também com a sociedade, tá certo? Vamos sair de casa, gente, vamos tomar sol, vamos parar de tomar comprimido de vitamina D para a gente poder estar absorvendo essa energia do sol mesmo, né? De uma maneira mais natural. E outra dica que eu vou dar aqui é, se você não gosta de caminhar, aprenda a caminhar. Essa foi uma lição que a minha avó me deu também. Goste ou não de caminhar, essa vai ser a sua maratona depois dos 80. Tá? Tem gente que eu sei que consegue correr com 80 anos, já vi gente completar a prova de maratona com 80 anos, mas isso não é o comum. Eu gostaria muito que a nossa sociedade caminhasse nessa direção, mas não é. Vai ser uma aventura você andar de cômodo a cômodo da sua casa. Pode reparar aí, quem tem os avós vivos, pode reparar que quando você pensa assim, vamos ali na cozinha, né? Vocês estão na sala, vamos ali na cozinha. Com certeza essa pessoa mais velha que não está praticando esporte, ela vai pensar duas vezes antes de se levantar e ir. Muitas vezes ela vai dizer, pega ali para mim um copo d'água, traz aqui para mim, enfim, né? Quem nunca, né? Então, gente, para a gente enrolar aqui e fechar esse nosso pacotinho de podcast, eu queria falar para vocês que eu aprendi muito sobre longevidade com os textos ayurvédicos, meus professores, os Vaidyas e tudo mais. Mas o fato é, eu tenho 42 anos de idade e ainda muito pela frente. O fato de me faltarem anos para uma experiência mais completa não quer dizer que eu não tenho como aprender com o assunto, ou mesmo o que falar. Não sinto que eu preciso viver todos esses anos para chegar a uma conclusão do óbvio. Eu tenho exemplos do meu lado que comprovam muito do que os textos e a filosofia Ayurveda trazem em sua base, né? E ao longo de 3.000 anos ou mais de publicações. Então, tome cuidado se você está pensando que essas terapias irão te ajudar a recuperar o seu tempo de esbórnia, sedentarismo, alcoolismo, consumo de entorpecentes, seja lá o que for. Se você tem mais de 25 anos, comece a se preocupar com a sua saúde. A ladeira vai começar a descer já já. Quem chegou nos 30 sabe o que eu estou falando. O trabalho, quanto antes você comece a realizá-lo, menos tratamentos você vai precisar e mais irá se beneficiar. E se você se aprofunda nas leituras, você vai ver que não é sobre terapias de rejuvenescimento. Nada contra quem as realiza, mas que é sobre um projeto de saúde, cara. Um projeto de saúde que atua na prevenção de enfermidades e atua na manutenção da boa saúde, da boa-aventurança e do bom discernimento. E para fechar de vez mesmo, galera, o que eu quero dizer é que a energia que você obtém das práticas rasayanas, elas são completas e você se sente rejuvenescido. Quando eu era do corporativo, eu entendo que a energia do trabalho traz até uma motivação, mas ao longo de realizar cada vez mais o trabalho corporativo, eu fui precisando de um café, de um complexo vitamínico, de algo para melhorar meu sono, enquanto que após a implantação das práticas do Ayurveda, eu não precisei mais suplementar com a rotina que eu levava naquele momento. Concluí o projeto, rejuvenescido, pronto para outro. Ela é autossustentável, desde que aplicada de maneira equilibrada e precisa, né? Feita para você, individual, tá certo? Pois podem levar também a um torpor excessivo ou até agitação. É bom ter um acompanhamento quando for realizar, até para saber o que funciona, para acelerar ou frear os processos.
Pedir ajuda é ter o olhar de alguém de fora para dizer se você precisa de uma coisa ou de outra. Nem sempre eu soube o que era o melhor para mim, e escutar e confiar me ajudaram a encontrar meu equilíbrio. Depois de anos e muitas tentativas em mim, né, não foi aplicando nos outros não, foi sobre o que eu tinha dificuldade de vivenciar, foi que eu entendi melhor essa tecnologia. Então, é aos pouquinhos, né? Não tem perfeição, tá? Mas existe um parâmetro entre um trabalho integrativo bem feito e outro mal feito. Minha gente, um acarajé cheio de vatapá, caruru, salada, camarão e aquela linhazinha de pimenta na banda do bolinho de feijão fradinho frito no dendê para vocês. E até o próximo. Fiquem com Deus. Harion!